Impressionante como a Débora Salles foi removida da reunião. É porque quando começa a gravar, tem uns, ele acho que seleciona uns e ele fala assim, vai, vou remover. Até hoje ele faz isso. Mas beleza, vamos lá. Galera, boa noite, então, oficialmente, tá? Se alguém tiver contato da Débora, chama ela, tá? Considere aí o meu cachorro aqui, coisas da EAD, da pandemia, né? Mas vamos lá, tem uns recadinhos aqui, só para vocês atentarem às datas, tá? Além das nossas atividades, nós temos algumas outras esse semestre, tá? Principalmente atividades de pesquisa, né? Que são atividades importantes aí. Hoje a gente está aqui no encontro online com o Dr. Matheus. Na próxima semana, a gente começa o nosso ciclo, tá? Na próxima semana, dia 14, segunda-feira, toda segunda-feira, a gente vai ter uns 4, 5 encontros, 19 horas, para os grupos de pesquisa da FEF se apresentarem, né? Vai ter presença de 2 professores, né, 2 grupos por noite, tá? Então, esses professores vão se apresentar, esses professores vão passar o grupo, né? E aí vocês vão ter a oportunidade de conhecer, né? E, dependendo do grupo que vocês mais se interessarem, fazer contato para participar, né? Para participar desses grupos. Né? Tem gente tentando entrar aqui. Então, galera, a partir da próxima segunda-feira, dia 14, tá? A gente começa essa atividade dos grupos de pesquisa, tá? Então, participem, tá? Para vocês terem a carga horária, né? A gente vai produzir depois o certificado, né? E daí você vai ter também as horas complementares, tá bom? Então, toda segunda-feira, nosso encontro aí, a gente então vai dia 14, aí depois no dia 21, aí depois o dia 28, e por último, o encontro no dia 5 de outubro, tá? Então, porque depois já começa a preparação para as provas, né? Para a prova parcial, e aí não é bom, tá? Então, esse é um recadinho do coração. O outro, né, a gente está em processo de criação de um grupo específico para EAD, né? Tem os grupos que vão ser apresentados, grupos de pesquisa, né, que serão apresentados, né, e eles têm a base fixa na capital. A gente vai criar um mais específico para a realidade da EAD, né, pensando na estrutura EAD para funcionar o grupo de pesquisa, tá? Para conseguir atender vocês. Então, fiquem atentos aí ao chamado, tá bom? Para que vocês possam participar, né, e ter também a carga horária, né? E, assim, eu acredito muito em vocês, que muitos de vocês poderão vir aqui fazer o mestrado com a gente em Manaus, né? Então, o mestrado, né, professor Matheus, pode me corrigir se eu estiver falando algo errado, né? Mas geralmente é 1 ano, você faz as disciplinas, né, do mestrado ali, durante 1 ano, e depois o outro 1 ano é pesquisa, né? Então, vocês podem, depois que terminar o curso, né, tentar o mestrado. Vocês passam 1 ano e depois podem, né, retornar e o ano restante fazer a pesquisa no próprio município de vocês, né? Que é uma questão bem interessante, né? Então, fica a dica aí, tá? Fica o convite, né, para que vocês possam se preparar, né? Então, as atividades de pesquisa que a gente está desenvolvendo não é simplesmente para ganhar só carga horária, né? Complementar, mas é também para a pesquisa, tá?
Bom, acho que era isso. Era isso. Então, passar a bola aí para o Sr. Matheus. Professor Matheus, mais uma vez, obrigado aí. Tá? Tá contigo. Desculpa, só estava fazendo um movimento aqui para a boca, para aquecer. Brincadeirinha, tá, galera? Estava escrevendo aqui, mas eu falo. Se vocês não estiverem escutando bem, muitas vezes é porque a câmera está ligada, né? A gente vai na tentativa e erro aqui, a gente vê que quando que a câmera está ligada, a imagem ela rouba um pouco da internet de vocês e acaba comprometendo o som. Então, muitas vezes vocês podem dar uma bloqueadinha na câmera de vocês, né? E daí fica um pouco melhor, tá? Galera, eu vou dizer bem uma coisa para vocês. Para mim também é novidade esse negócio aí de aula assim, entendeu? Então nós vamos se ajudando aí. Vocês conhecem o esquema amendoim? Ó, o Vitor saiu da reunião agora. O esquema amendoim é quando é bom para ti, melhor para mim, né? E amendoim rima com nutrição, né? Então vamos vamos tentar fazer um esquema amendoim, bom para ti, melhor para mim, tá? Então é o seguinte, galera. Nós vamos fazer um pouco diferente hoje a nossa atividade e eu preciso que vocês participem, senão ela fica sem graça, né? Então, como eu havia comentado, e acho que vocês receberam a mensagem, para vocês poderem interagir melhor, seria interessante que vocês tivessem assistido o vídeo, né? Eu não sei quantos de vocês assistiram o vídeo, mas quem assistiu, eu gostaria que desse as suas opiniões. Aqui vai ser um lugar de conversa, né? Eu acho que quem assistiu o vídeo, ele fica... deve ter mexido bastante com vocês também, né? Deu uma balada aí, né? E acaba fazendo com que vocês possam conversar sobre isso, né? Talvez para muitos não é a realidade, para outros se identifica com aquela realidade. O microfone é aberto aí que tá batendo ferro aí, tá. Eita, acho que é o Rudilene. Dá uma mudada aí na Rudilene aí. Ele saiu para fazer um lanche. Acho que é ele. Daqui a pouco a gente descobre. Tá? Então, acho que daí a gente vai conversando, né? Então eu vou lançando aqui umas perguntas, daí vocês vão se inscrevendo no chat aqui, inscrito, daí eu chamo, Zaira, o que tu acha? Daí eu quero dar minha opinião, e aí vão falando, né? Você tá aí, vocês no primeiro vão imaginar um friozinho na barriga, né? Vão ficar meio mal-estar, assim, tipo, vai subir um calor, e para fazer a pergunta, mas aqui ninguém está julgando vocês, entendeu, galera? Então é melhor vocês darem a sua opinião. Não tem opinião certa, não tem opinião errada. O importante é que vocês falem sobre as percepções que vocês tiveram quando que assistiram o vídeo, né? Então vocês podem se inscrever. Eu vou pedir agora para que quem assistiu o vídeo coloque eu sou ok, eu vi ali embaixo, escreve ok, só para ser rapidinho, só para a gente ter uma ideia de quanta gente a Débora viu. Vamos lá, vai escrevendo, assistimos, ok, agora vai vir uma enxurrada, isso. Pelo menos não vou falar sozinho, né? Pô, Eduardo, só uma parte, né? Foi, cansou. Não sei como é que tá a internet aí no interior, mas eu acredito que eu já tinha assistido esse vídeo umas 4, 5 vezes já, e toda vez que eu assisti, eu sempre aprendo uma coisinha nova que na primeira passou, né? Então, para quem não assistiu, ele está lá na nossa pasta, né? Na nossa unidade 1. Eu recomendo que vocês assistam o segundo vídeo que está lá também, que é um documentário que está na Globo News, na verdade está no YouTube, que se chama Carne e Osso, né? E ele conta um pouco da história da produção de carne no Brasil, né? A gente muitas vezes pega um frango lá no interior do Amazonas congelado, não sabe a história que tem para aquele frango sair lá do interior de Santa Catarina até chegar em Maués ou lá em Lábrea, né? E você olha no pacotinho diz produzido em Chapecó, né? Então muitas vezes olhem aquele documentário, né?
e também vocês vão ficar um tanto quanto surpresos, assim, né? Quem já assistiu, quem não assistiu, está convidada a assistir. Então, a ideia aqui é nós conversarmos um pouco sobre aquele filme, aquele documentário chamado Muito Além do Peso, né? E eu queria que alguém aí, explicasse rapidamente o que mais chamou atenção no filme. Para mim, o que mais chamou atenção é a questão da obesidade infantil. Quem é que concorda mais ou menos com isso? Eu, professor, concordo. Isso. Quem é que falou? Escreve aqui. A Sônia. Escreve aqui embaixo, Sônia. Diz, eu quero falar, que daí a gente vai seguindo uma ordem, né? Pode ser? Pode ser? Só diz eu, assim que daí marca aqui, né? E qual é o grande responsável que vocês acham que é por essa obesidade infantil? Quem que é o vilão aí na jogada? Eu fiz umas anotações, tá, galera? Então, os pais... Mas pode falar, Débora. Abre o microfone. Para os que não sabem, a Débora mora no andar de baixo aqui do meu prédio. Então, eu dou uma batida aqui com o calcanhar, ela responde. Eu respondo com 2. Professor, vizinho, olha que documentário maravilhoso. O que chamou a atenção? Nossa, a indústria, o pesquisador fala sobre que a televisão é uma babá de Harvard, né? Você contrata uma babá porque ela instrui o teu filho a fazer escolhas que vocês não têm o controle. E isso é uma indústria, de certa forma, qual é a palavra? Eu sair de plantão, ainda não dormir, aí dá uns fogues. Muito sofisticada, né? Covarde, covarde, essa é a palavra. E aí, as crianças, eles, por exemplo, o McDonald's, eles falam muito do McDonald's, né? Eles fazem essa venda casada de brinquedos, com alimento, e acaba que a criança acha que aquela comida é legal, porque tem um brinquedinho lá, que é um personagem que ela gosta. Então, dessa forma, é covarde, né? Como eles fazem com as crianças, porque como é que você vai competir com uma rede mundial que gasta milhões em propaganda de marketing, com os melhores profissionais de propaganda e marketing? Não tem como, né? É bem complicado. E aí, os pais não sabem dizer, não, no início, logo do vídeo, aparece uma criança, né? Acho que é do Careiro da Várzea, que aí a mãe fala para a criança tomar um lanche mais saudável e a criança chora, se joga no chão, dizendo que quer uma batata frita, que ela não gosta da mãe, e aí acaba que os pais cedem. Uma coisa interessante, Débora, eu posso ir te cortando? Claro, com certeza. Vocês se identificaram com algumas questões do vídeo, né? Mostra, na Amazônia não tem, mas em vários momentos aparecem imagens da Amazônia, né? Começa com uma imagem do careiro, depois vai lá para mostra indígenas consumindo produtos super industrializados, né? Abandonando muitas vezes a sua cultura alimentar. Mostra a balsa da Nestlé vendendo comida industrializada em breves. Ou seja, muitas vezes a gente acha, não, esse negócio de obesidade infantil é algo distante, né? É algo que só tem lá em São Paulo, em Porto Alegre, em algum lugar assim que você percebe pelo sotaque das pessoas durante o vídeo, né? Mas é uma coisa que vocês têm que entender que é muito presente no nosso dia a dia. Basta vocês abrirem os olhos, né, e querer ver, né, o que se passa. Outro ponto que me alarmou sobre essa educação nutricional é os pais, as crianças tomam Coca-Cola na mamadeira. Eu fiquei, assim, espantada com isso. Eu queria saber aqui, quantos de vocês têm filhos? Eu tenho. O meu filho nunca tomou uma gota de refrigerante. Ele vai fazer 8 anos. Isso. Mas os outros que estão aí, né, que assistiram o vídeo, se identificaram? Assim, não tô dizendo que vocês cuidam mal dos seus filhos de maneira alguma, mas assim, que vocês se sentem, digamos assim, desafiados por essa indústria do açúcar, por essa indústria do super processado, né?
Se vocês quiserem escrever no chat ali. Eu me senti na parte do biscoito recheado. O meu filho não come essas coisas, mas biscoito recheado. É cruel. E faz tão mal quanto, né? É verdade. Então tem uma filha, ela conheceu o refrigerante na escola. Olha a escola fazendo estrago ali, né, Diane? Então, vez o profissional de educação física, ele tem que atuar também lá na escola, né? Tem uma parte que um médico ele fala, né? Eu até anotei aqui. Cadê? Professor, que eles falam que na escola são proibidas as crianças de correrem, né? Tem que ficar sentada, conversando, aí não gasta energia, né? Vocês mais à frente, vocês vão ver os temas transversais, né? Dos PCNs, e um deles envolve saúde, né? Então, a educação física, ela pode abordar pode e deve abordar a questão nutricional. Por isso que essa disciplina, ela está aqui, né? Então, um vídeo que nem esses, vocês imaginam como seria interessante vocês passarem na escola e discutirem com crianças, né, questões interessantes em relação a isso, né? Então, muitas coisas bem legais. Uma outra coisa, vocês viram que as crianças não conhecem frutas? Frutas, legumes, verduras? É verdade, professor. E frutas, sim, legumes que são relativamente bem conhecidos, né? Um abacate não precisa... Você conhece de longe um abacate, né? Uma cenoura, pelo menos se você vive no planeta Terra, acho que uma cenoura é fácil de você identificar, né? E muitas crianças não reconhecem isso, né? E por que vocês acham que elas não gostam de comer verduras, saladas e essas coisas? Professor Matheus? Oi. Eu gostaria de comentar a respeito da fruta que o senhor está falando, das verduras, porque o que me chamou a atenção foi justamente a primeira criança, o Ian, né, de 4 anos, onde lá apresentava que ele tem problema de coração e pulmão. E, assim, eu sempre gosto de pensar que a base é a família. Então, eu acredito que os pais, eles têm uma função primordial nessa educação dos filhos, e na parte nutricional ainda mais, né? Eu estava falando a respeito, a minha colega Débora estava falando a respeito do refrigerante, né? Que eles de manhã cedo já tomam refrigerante, põe refrigerante na mamadeira. Então, assim, o que me chamou a atenção, e eu tentei trabalhar com meus filhos, hoje eles têm 30 anos, um tem 30, o outro tem 31, mas a gente sempre trabalhava essa questão de frutas, suco de fruta natural mesmo, o mínimo possível de açúcar, mais gosto da fruta mesmo do que mesmo do açúcar, e a questão também verduras, frutas, de preferência crua, né, a salada, e quando a gente fazia açúcar, a gente já colocava a questão da beterraba, para poder ajudar, né, a cenoura. Então, eu acredito, assim, que os pais, eles têm, sim, boa parte de culpa, e a gente olha o tamanho dos pais dessas crianças que apareceram ali, né? Então, o que acontece? É como se fosse, assim, um erro que vai se passando de geração em geração. Então, é preciso que os pais, sim, vai querer ter filho, vai formar uma família, pense como é que você vai criar seus filhos. Então, aquela criança, o Ian, de 4 anos, ele não é ele que faz supermercado, não é ele que escolhe Hoje em dia, ele está mandando, porque os pais acabam sendo refém de um erro que aconteceu no passado. Então, assim, eu gostaria de trabalhar justamente esse lado, né? Realmente, eu trabalhei numa cidade, Beruri, em 2013. E, realmente, quando eu passava da academia, vinha vários pais da padaria com a sacola de pão para 6 e na outra sacola uma garrafa de Coca-Cola ou então de outro refrigerante. E eu ficava horrorizada, de meu Deus, uma família que começa o dia tomando refrigerante, comendo simplesmente um pão seco, assim, sem nada de verdura, sem, sei lá, algo desse tipo assim, realmente a família tá com um problema muito sério. Ótimo comentário, Sônia. Ótimo comentário. Você vê que a criança é gordinha, o pai é gordinho também, né? Então, a fruta não cai muito longe do pé, muitas vezes, né?
uma outra coisa que eu acho que depois vem a mais adiante, né, é a questão da praticidade, né? Então, hoje em dia, os pais muitas vezes trabalham, né, tem pouco tempo para ficar com os filhos e chegam em casa, preparar comida saudável, para muitas pessoas é mais um trabalho, né? Então, é muito mais simples você comprar algo super processado, né, e taca na criança e ela vai dormir e não incomoda mais, né? Só que isso vocês viram aí no documentário quais são as consequências disso. Então é excelente, Sônia, o teu comentário, e com certeza passa pela família, né? Mas a gente também tem a nossa função lá na escola, né, Sônia? Porque a criança também, se a escola não fizer nada, não precisa ter escola, entendeu? Então a escola ela precisa dar essa informação também para as crianças, né? Alguém queria falar mais alguma coisa? Ali a Débora fala que os superprocessados são mais práticos, né? O que vocês entendem por superprocessados? Alimentos superprocessados. Fala muito sobre isso. A Liara quer falar? Ela está no WhatsApp aí. Oi, Liara. Manda uma mensagem aí. Tô vendo você no WhatsApp aí, Liara. Brincadeirinha. Geralmente, qual é a característica dos superprocessados? Eles têm uma característica em comum. Na verdade, são 3 coisas, né? É sal, excesso de sal, açúcar e gordura. Essa mistura, né? Essa mistura de sal, açúcar e gordura faz com que esses alimentos eles fiquem muito saborosos, né? Então, é muito diferente você comer algo, uma batatinha, que eles falam tanto, né? Da tal da batatinha e de uma cenoura, né? Porque quando a cenoura ela não tem essas características de sal, açúcar e gordura que nem tem uma batatinha, né? Então isso acaba realçando o sabor, as pessoas comem muito mais, né? E quais vocês viram aí, quais são as doenças associadas a essa obesidade infantil aí? Quiser falar? O Wendel tá aí, ó, parece um segurança de boate. Vai lá, Wendel. Sanderson, mostra aí. Só a mulher que falou até agora, pô. O Wendel saiu. Pô, foi só falar que ele saiu. Vou achar outro. Sanderson, bora. O que tu acha? Tu viu lá? Diabetes, Tá mudo, Sanderson. Habilita o teu microfone. Ô, Matheus. Oi. Enquanto o pessoal está aí pensando, se eu puder fazer uma... Claro, aqui todo mundo fala. Além de ser professor, eu trabalho com jovens, né, com crianças, adolescentes, em outra entidade, né, que é o Clube de Desbravadores. E lá nós estudamos uma especialidade chamada nutrição, né? E é interessante porque isso tudo que o pessoal está falando aí é algo bem, assim, muito sério, né? Por exemplo, né, tem criança que acha que a fruta vem do mercado, né? Tem criança que acha que o frango que compra lá no mercado, né? De onde que vem o frango? Não, vem do mercado, não sabe de onde vem, né? Não sabe como cresce uma planta. Quando era criança, fazia aquela atividade do algodão e do feijão, né? Para a gente saber de onde que vem as coisas, né? E parece que se perdeu isso, né? E uma coisa que preocupa é que cada vez mais a população não come alimento. Né? Então, essa discussão aí dos alimentos processados, ultraprocessados, né? Eu tenho uma amiga que é nutricionista e ela dava essa aula de nutrição para a gente, né? E ela falava assim, bom, tu pega lá o abacaxi, né? O abacaxi não é processado, tu pega ele in natura, né?
Pega ele in natura e ali você faz o suco dele, beleza, né? Aí, de repente, você vai e vê a caixinha de suco, né? A caixinha de suco de abacaxi. Aí ali já é processado, né? Ele já passou por uma série de processamentos industriais, né? Aí ali perde vitamina, perde fibra e adiciona esse monte de coisa que você falou aí, né? Adiciona sal, adiciona gordura, adiciona açúcar, né? Adiciona conservante, né? E chega no ultraprocessado, que é o quê? Que é o suco de pozinho de abacaxi, né? Ali, basicamente, não tem nada de abacaxi, né? Eu não sei se eu estou dando spoiler da sua disciplina, Matheus, mas uma coisa que eu aprendi é olhar no rótulo do alimento os ingredientes, né? O primeiro ingrediente é o que mais tem naquele alimento. E às vezes você pega ali um alimento e o primeiro ingrediente que está lá é açúcar. Ou seja, o que mais foi colocado ali foi o açúcar, né? Então é complicado. Não, com certeza, com certeza. A gente vai voltar a abordar essa questão do açúcar, né? Porque em vários momentos eles medem a quantidade de açúcar nas latinhas de Coca-Cola, nas bebidas, e é algo bastante assustador, né? Eu provoquei aqui cadê o Sanderson para ele falar sobre as doenças e tal, e ele ia falar, o Vitor deu no meio dele, daí ele já ficou todo jururu. Vai lá, Sanderson, vai com você. Libera teu microfone aí, Sanderson. Isso. Não te ouço. Tu. Não te ouço, Sanderson. Nem leitura labial. Daqui a pouco tu volta. Sai e volta de novo da reunião aí, que talvez melhore teu áudio, Sanderson. Tá? Uma coisa que eu anotei, que é diabetes, vocês já falaram ali das doenças, né? Doenças cardíacas, o próprio câncer, e uma das que agora parece que era doença, sempre doença de adulto, né? Que é a questão da depressão, né? Isso você tem ligação direta, né, com a questão de imagem corporal. Então, se vocês têm interesse, coloquem imagem corporal, né, na internet e crianças e tal, vocês vão ver que essas crianças obesas, elas têm uma distorção da sua imagem corporal, né? Elas, muitas vezes, se acham mais gordas do que elas, mais rechonchudas, né, do que realmente elas são. Daí você pergunta para a mãe ou para o pai, né, avaliar como é o seu filho, ela avalia, tem uns bonequinhos, sabe? Que é umas silhuetas assim, então tem o bonequinho magrinho e a medida são 7, 8 bonequinhos. E aí pede para a mãe assinar lá qual é o bonequinho que ela acha que é o filho dela, né? A mãe sempre acha que é o mais magrinho, né? E o filhinho tá lá gordinho, já tá sofrendo muitas vezes com a imagem, com o bullying na escola, né? Por ser gordinho, já vira só goleiro, não é escolhido para os times, fica lá, digamos assim, o excluído da aula de educação física. Isso vai causando problemas na autoestima, né, na autoimagem dele, né? Isso vai causando problemas irreversíveis, muitas vezes, na personalidade de uma criança, né? Então, cuidar da questão da alimentação, né, previne futuros quadros de depressão também, né? Se vocês olharem o vídeo, lá tem um momento que a menininha, uma que nada, eu não vou lembrar o nome delas, das personagens, né? E que eles percebem-se que eles não estão felizes com a própria imagem deles, né? Ou como eles se percebem. Tem aquele dos gêmeos que eles fizeram, um fez uma foto para uma revista, vocês viram? Daí cortaram ele, a parte de cima é ele, embaixo da água botaram outro mais magrinho, ele não gostou, né? Porque você vê que ele tem um distúrbio da imagem corporal dele também, né? Então, para ideias de TCC, né? Daqui a pouco vocês vão ter que começar a pensar em TCC aí no interior, né?
Deem uma procuradinha sobre imagem corporal, né? Deem uma lidinha sobre isso, né? Venha ali no interior como é que é isso, como é que acontece essa realidade de vocês aí, né? Será que essas crianças que têm um distúrbio na sua imagem, principalmente na adolescência, junto ali na fase da adolescência, vira um caos, né? Já é um período bem nebuloso, digamos assim. Daí você junta esse momento com um desgosto pelo corpo, acaba gerando muitas vezes problemas que não se resolvem mais tão cedo, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa aí? Alguém aqui nesse grupo já foi gordinho? Sempre tem. Professor, Quem que tá falando? Eduardo. Oi, Eduardo, abra seu coração. Já fui, ainda estou um pouquinho, mas estou na luta. Na luta? Mas estamos na luta. Já emagrecemos aí alguns quilinhos, mas a briga é grande. Tu já tá, se tu viu o vídeo, tu sabe no que tá o problema, né? Sim. Estamos correndo atrás disso para resolver. O que me chamou a atenção no vídeo também é a questão da responsabilidade que se dá para uma criança de 8 anos. Por exemplo, me chamou a atenção da mocinha que tem que fazer o teste da insulina e ela simplesmente esquece. Então, imagina aí para uma criança de 8 anos, uma carga de responsabilidade onde ela, antes de comer, ela mesma tem que se aplicar a sua medicação, ou seja, é uma situação um pouquinho preocupante, né? Se um adulto já tende a esquecer, imagina essa responsabilidade, né? Essa carga, essa pressão e me chamou a atenção quando ela diz assim, né, o meu medo é não acordar, porque não sente dor, né? Enfim, algo Desmaia, assim né? Sim, é bem preocupante isso, né? Então, fica um alerta para todos nós em relação a essa questão concernente às alimentações, né? Não, você está completamente certo, completamente certo. Mas alguém gostaria de falar aí sobre... porque, só para vocês terem uma ideia, enquanto vocês vão pegando coragem aí, né? Vão embalando, liberando o microfone, ensaiando a pergunta, né? Estou vendo aqui agora cadê aqui? O Wendel. Tá louco para fazer uma pergunta, né, Wendel? Tá louco para participar, né? Chega, tá tendo comichão ali no banco. Né? Eu apresentei esse vídeo numa turma aqui na UFAM, na presencial, e um aluno ele pediu a palavra. Daí ele falou assim, professor, eu me identifiquei 100% com esse vídeo. Né? Eu era gordinho, fiquei gordinho a minha adolescência inteira, sofria bullying, né? Tenho até hoje problemas de identidade. Hoje ele tá magrelo, tá fit, assim, né? Resolveu cortar refrigerante, se exercitar e tal, e resolveu ter uma vida mais saudável, mudar o hábito alimentar, né? E isso fez com que ele se achasse na educação física, inclusive, né? E daí isso fez com que ele viesse fazer educação física. Mas ele disse, professor, tudo que eles falam aí nesse vídeo aí, eu me identifiquei, né? E eu gostaria que tem mais uma com o lenço no pescoço ali, Vitor, ó. A Sônia é das do lenço no pescoço. Aí, ó. Achei uma com lenço no pescoço. Então, isso acaba... parece que está muito longe, mas na verdade não está. Está muito pertinho de nós. Né? E isso é bastante interessante. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Eu, professor? Diga! Eu aproveitei, né, hoje que a gente ia ter essa aula, eu convidei minha família. Opa! Porque, assim, na minha família tem alguns históricos de pessoas que estão além do peso, né? Inclusive, eu tenho um tio meu que ele reconhece que ele está além do peso, mas ele diz que... São seus olhos. Muito bem, né? Inclusive, ele assistia o filme e cada vez que via Coca-Cola, ele estava querendo que mandasse a Coca-Cola para ele, né? Mas brincadeiras à parte, ele hoje, inclusive, fez um exame, né, para a questão da saúde mesmo, um exame que é muito preocupante, né, mas graças a Deus ele conseguiu vencer essa etapa, e a gente está tentando, de alguma forma, né, incentivá-lo, porque, assim, aqui mora ele e a minha irmã e a sobrinha, né, então ele pode
gerenciar a alimentação dele. Então, tudo é uma questão de escolhas. Nós somos frutos das nossas escolhas. Então, ele estava me ouvindo, ele sabe disso, e eu torço muito para que ele consiga, né? E agora o senhor falou de um rapaz que se identificou 100%, era gordinho e depois conseguiu chegar ao peso ideal, né? Então eu torço que ele realmente consiga. A minha ideia é justamente essa, é compartilhar com outras pessoas essa vontade de melhorar. Porque a gente é uma questão de escolha mesmo, né? Eu já mostrei agora ele, né? Aí ele tá rindo aqui, né? Mas, diga para assim, ele que ele não ficou gordinho da noite pro dia, então ele não vai emagrecer da noite pro dia também, né? Mas ele precisa fazer mudanças, né? É verdade, né? Algo que eu ia comentar também é a questão do... A questão da criança, quando começa a receber uma alimentação com açúcar, ou até com sal, depois ela não quer mais alimentação sadia, né? Então, isso também é um conselho, né, para as pessoas que possam trabalhar justamente isso daí. Evitar de dar esses tipos de alimentos para a criança, para que ela não chegue a esse ponto. De 4 anos de idade já está viciado em Coca-Cola, em coisas salgadas, né, milito, todas essas coisas que fazem mal, certo? Interessante. Não, você falou tudo. Catriciane, meu filho de 11 anos, teve uma contração muscular na face. Achamos que ele estava tendo um AVC. Melhorou, Catriciane? Professor? Melhorou, seu filho? Galera... Professor Débora. Oi, Débora. Eu achei que era a Catriciane. Tá na dieta. Não, Cuida dele, Catriciane. sobre... Só complementando o que a Sônia falou, em relação à informação, é um grande aliado nessa mudança de hábitos, né? Nós, como educadores, somos partícipes desse processo. E lá no vídeo falava uma coisa interessante, que a repórter perguntava da mãe, ele tá diminuindo o refrigerante, o que ele tá tomando agora? Ele tá tomando suco. O quê? Suco de caixa, suco natural? Não, suco de pacotinho, né? Mais saudável, porque as pessoas não têm consciência. Era melhor ter tomado refrigerante, né? Porque aquele de pacotinho que é 1 grama só de polpa de fruta, o resto é tudo açúcar e corante. Então, a informação é um aliado poderoso nessa mudança de hábitos. E nós podemos ajudar, né? Débora, eu queria só abrir um parêntese para vocês. Vocês têm um material ali que eu disponibilizei no ambiente que se chama o Vigitel. Não sei se vocês abriram, né? Se vocês abrirem os dados do Vigitel, quando fala sobre obesidade, né, nas capitais, né, eles mostram claramente que quanto mais estudo tem a mulher, mais anos de estudo tem a mulher, menos obesa elas são. Entenderam? Mulheres que estudam mais, então, fizeram ensino médio, estão fazendo uma faculdade, depois fazem mestrado. Quanto mais estudadas as mulheres são, menor é o risco delas ficarem obesas. Que isso é exatamente o que a Débora falou. É informação. Então, à medida que você vai estudando, você vai sabendo ler um rótulo, você vai sabendo diferenciar o que é um néctar de um suco de abacaxi vindo de Itacoatiara, né? Porque depois que vocês comem um abacaxi de Itacoatiara, qualquer néctar é inferior, né? Vamos combinar, né? Aquilo ali não existe algo mais doce que os abacaxi aí de Itacoatiara, daquela região ali, né? Tudo isso é informação. Já o homem não. Isso não se aplica tanto ao homem. O homem com muito estudo, ou seja, mais de 12 anos de estudo, eles não têm uma redução. Vocês podem olhar lá, não estou mentindo, não. Se tiver homens com muito nível de instrução, não observa-se uma redução na obesidade. Né? Depois vocês vão ver lá o que é obesidade, é caracterizado como o IMC, o Índice de Massa Corporal, acima de 30, né? Você tem o sobrepeso e depois você tem a obesidade, né? Então, o IMC, o peso dividido pela estatura ao quadrado, dá mais que 30.
né? Então você já é considerado obeso, né? Então, algo que converge com o que a Débora comentou anteriormente, né? Que instrução é importante, principalmente para mulheres, gente. Por que para mulheres? Por que vocês acham que mulheres têm essa diferença? E para homens não tem? Eu acho que nós que cozinhamos, colocamos a comida à mesa, né? Eu acho que nós podemos fazer essa escolha pela nossa família. Eu penso dessa forma, né? Não, você pensou certo. Né? Mulher se cuida mais, é mais vaidosa, né? Então presta mais atenção em detalhes relacionados a componentes nutricionais, né? Tudo isso explica, né? Dei uma olhadinha lá no material que eu comentei também. Coloquei um outro material para vocês sobre a alimentação do brasileiro. Vocês veem lá, né? Se vocês olharem lá, vocês vão ver que aqui no norte e no nordeste se come bem menos verduras, né? E acaba tendo um reflexo naquilo que vocês viram no vídeo. É uma dificuldade de você acessar frutas e verduras frescas, né? Isso acaba por questões de logística, né? Aqui em Manaus, graças a Deus, melhorou muito desde que eu cheguei, né? Questão do cinturão verde, mas no interior eu não conheço muito a realidade. Nos interiores que eu fui, geralmente tem. Ali eu vou ali em Lábrea, no lado da praça, tem, como é que é o nome do restaurantezinho aquele? Tem um tomatinho, tem uma salada, tem uma alfacezinha picada, né? Mas não é aquela, eu não sei se é a realidade de todas as casas em Lábrea, em Maués, também em Itacoatiara e Manacapuru, né? Mas a dificuldade do acesso, a questão cultural que eu vi que escreveram aqui em cima também, né? Fatiminha, é mesmo, ali fui 2 vezes ali, né? Você não vê tanto isso, né? Não sei se é questão, a logística, sim, mas o hábito é impressionante e nós vamos comentar ele mais abaixo também, tá? Dando sequência, né? Vocês viram um detalhezinho interessante de uma mãe lá em Porto Alegre que o gurizinho, ela tinha medo do gurizinho sair de casa para ir na praça, porque na praça dava tiroteio, na praça dava como é que eu vou dizer, dava problema e ela tinha que ir lá correr, o gurizinho tinha 8 anos, né? O que vocês fazem, qual é o problema que está instalado ali que vocês percebem, além da violência? Tu vota? Professor, Falem. é, eu trabalhei um tempo em sala de aula, com alunos, e a gente percebeu o seguinte: eu trabalhava na área de robótica com eles, né? E aí eles eram muito assim safos para montagem, para os desafios que a gente fazia relacionados a mexer com o computador, aos tablets que a gente precisava para fazer as mínimas programações para o robozinho se movimentar. Isso crianças de 6 anos, 7 anos, crianças pequenas. E aí quando a gente teve aquela matéria de motricidade e tal, dos movimentos simples, né, de você andar sobre uma corda, equilíbrio, saltitar e tal. E aí a gente percebeu a grande dificuldade que essas crianças têm em relação ao desenvolvimento do próprio corpo, tipo, por exemplo, conseguir se manter equilibrado em uma perna só. Ou seja, são extremamente ágeis no uso dos aparelhos eletrônicos, mas quando você vem para esse lado aí do conhecer o próprio corpo, de saber andar ou de saber correr, não sabem, né? Então, com a pandemia, a gente viu, eu particularmente comecei a viver de perto, tenho um filho de 11 anos, que era extremamente ativo, né, futebol e tal, aí a pandemia chegou, deu uma travada, e agora que está reabrindo de novo, já não quer mais ir no futebol e tal, prefere ficar em casa, usando a internet e tal. Ou seja, não é por falta, às vezes, de oportunidade. Claro que depende de cada realidade, violência e tudo mais. Mas, às vezes, quando você pega, né, esse foco eletrônico, né, os jogos, e te prende, ou seja, são extremamente ágeis com a tecnologia, mas aí o corpo
né? Eu até brinco com ele, olha, você tá ficando mais gordinho, não tá mais jogando bola aqui na rua com os meninos, dá para voltar a fazer as atividades. A pandemia ainda não passou, mas também não dá para usar isso como uma desculpa para tudo, né? Para não fazer nenhuma atividade física. Não, perfeito. Alguém quer falar, mas ali já cantaram a pedra, ó. Tá ali, ó, falta de espaços para lazer, né? Ou outra coisa que o pessoal está utilizando muito hoje, que é o lazer passivo, né, cara? É isso que você fala, é o joguinho, onde ele fica deitado de barriga para baixo com o celular, né? Enquanto que o necessário, nós da educação física, é estimularmos o lazer ativo, né? Onde ele anda de bicicleta, joga bola na rua, brinca de pega-pega, né? Então, muitas vezes, os pais preferem por questões de segurança eu não sei se eu não faria igual, sabe? Eu me coloco no lugar daquela mãe, né? E vejo claramente problemas sociais muito graves ali, né? Você muitas vezes, claro, não é a realidade possivelmente de Lábrea, de Manacapuru, Maués, que ainda são Itacoatiara, que são cidades relativamente calmas, né? Existem praças, existem ambientes, sim, vou dizer, mais tranquilos, né? Do que uma Manaus, uma Porto Alegre, né? Aquela situação que foi mostrada lá nos vídeos, né? Mas é algo que preocupa. A questão da violência fora de casa é algo que preocupa as mães, né? Muito, e os pais também. Mas uma coisa que vocês perceberam, né? Parece que a maioria dessas crianças não tinha pai, né? Vocês perceberam? É sempre a mãe que fala, é sempre a mãe que estava envolvida. Muito pouco, o pai aqui do Careiro aqui, tá, apareceu, mas assim, muito poucos momentos aparece o pai nessa estrutura familiar, né? Eu não sei se eles estavam trabalhando na hora que gravaram, não sei, não dá para ver, mas eu não sei o que aconteceu ali que me saltou aos olhos a questão da ausência do pai. Pai, eu falo o homem da casa, né? Mas essa questão da falta de acesso a espaços públicos é algo interessante, principalmente aqui no norte, algo que quando eu fui a Maués, eu pude presenciar. Teve a inauguração ali eu estava lá no dia que inauguraram, eu e o professor João Cláudio, aquele parque, sabe? Como é que é o nome? Me ajudem ali, da Lagoa ali que inauguraram. Alguém escreve no chat, por favor. Porque aqui é muito quente, né? As crianças não vão sair às 3 da tarde, maresia, isso. Não vão sair às 3 da tarde para brincar muitas vezes numa praça, é muito quente, né? Então é necessário que nós, da educação física, façamos pressão junto à prefeitura, junto a vereadores, para que mantenham espaços públicos iluminados, limpos, seguros, para que a nossa criançada possa ir jogar uma bola, andar de skate, andar de bicicleta de noite, já que de dia não dá. Né? Já que de dia é muito quente, já que de dia muitas vezes está na escola, né? Então, lembrem que quando que vocês estão votando, e agora esse ano vai ter eleição para vereador, vê aí, para prefeito também, vê se o seu candidato, o que ele está fazendo para manter os espaços públicos de lazer com condições, né? E querendo ou não, você sabe que isso tem a ver com criança dentro de casa vai ficar vendo televisão e isso corrobora para o aumento de peso, né? Prosamin, era o Prosamin lá, muito legal aquilo. Eu fui depois a outra vez, voltei lá e achei muito interessante aquelas quadras, um monte de área para a criançada brincar, achei muito interessante. Eu não ganho nada, galera, mas se um dia vocês quiserem comprar pela internet esse livro aqui, ó, tá vendo? Ó? Se chama A Epidemia da Obesidade. Vou botar aqui o nome. Ele é muito legal. Terminei de ler ele esses dias. É um médico, ele é um médico chinês, mas está tudo em português, né?
trata muito dessa questão da obesidade. E muitas vezes a gente associa a obesidade ao consumo de gordura, né? E não é. A obesidade, o grande vilão da obesidade não é a gordura. O grande vilão da obesidade é o açúcar, né? Então, eu falo disso porque agora o próximo tópico que nós vamos falar é da questão do açúcar. Vocês viram a quantidade de açúcar que tem numa Coca-Cola? Então fica a dica aí. Depois tu não me devolve, Débora. Eu tenho que emprestar agora para a minha disciplina que eu dou no presencial. No presencial não, aqui em Manaus. Eu vou trabalhar com nutrição e eu tenho que mostrar umas partes para os alunos, senão eu te emprestava. Eu sei onde que tu mora para cobrar de volta. Então fica uma dica aí para vocês prepararem materiais quando vocês trabalharem na escola, né? Não custa passar lá na cantina ou levar de casa um meio pote de açúcar e pesar na frente das crianças quantas gramas de açúcar tem dentro de uma Coca-Cola. Eu aposto que as crianças não vão acreditar muito no que vocês vão estar mostrando, né? Porque a ideia que você tem de açúcar, né, é a questão do açúcar refinado, né? O açúcar granulado, né? E não o açúcar líquido, né? Que é o que a Coca-Cola possui dentro dela, né? Então, muitas vezes ela engana, né? E então, você acaba tomando Coca-Cola com uma quantidade gigante de açúcar e vocês podem fazer isso para outras coisas também, né? Vocês viram ali as bolachinhas recheadas e outras coisas, vocês podem e devem fazer aquela estratégia lá na escola também, né? Então é algo que me chamou muita atenção. Vocês querem falar alguma coisa? Muitas crianças ficaram surpresas, assim, né? Tô lendo aqui os comentários. E a gente entra aqui numa parte que eu queria conversar com vocês, eu queria ouvir vocês, que é a questão das propagandas, né? Questão das propagandas para crianças, né? E queria que vocês falassem aí, se eu posso jogar aqui, eu vou pedir opinião aqui, já que você não fala, eu vou pedir aqui da Nayara. Oi, Nayara Baraúna. Conte aí para nós, você viu o vídeo, Nayara? Ih, vai sair. Falem, sem problemas. Oi, professor. Oi, Nayara, tudo bem? Você viu o vídeo? Tudo bom? Não, professor, não vi. Poxa Internet vida. tá horrível. Então vá lá ver. Tá, eu tô aqui tentando acessar aqui o ambiente, ó. Eu vou olhar. Isso, vá lá. Vou chamar o outro, a Érica. Oi, Érica, quer falar? Você viu o vídeo, Érica? Oi, Érica. Vocês têm que falar, galera. Ô, José Menezes. Quem que tá falando? O Sanderson, quer falar, acho, agora. Tem o edital do PIBID, estão escutando aí. Fecha o microfone aí, alguém tá com o microfone aberto. Então, as crianças, elas são bombardeadas, e vocês veem, elas, bem dizer, são enganadas, né? Porque elas associam um brinquedo que elas gostam, que é um sucesso, à comida, né? A algo prazeroso, né? E isso, como escapar disso? Que até a Débora comentou ali anteriormente, que quem faz propaganda não é um professor de educação física. Quem faz propaganda é um cara que tem muito estudo sobre como acessar o inconsciente de uma criança, né, para que aquela criança saiba pedir para o pai, né, e muitas vezes o pai, na tentativa de... E vocês viram por que os pais dão? Que é uma tentativa do pai mostrar ao filho que ele consegue dar uma condição de alimentação mais adequada. Oi, diga, quem está me falando? Boa noite, professor. Eu sou José Antônio, aqui de Altazes, da turma de Itacoatiara. Como é que tá, José? Beleza? Diga aí, conte, senão fica Tudo só eu bem, graças a Deus. E você?
Melhor agora que eu te vi. Oi? Melhor agora que eu te vi. Assim, E te ouvi. eu não assisti o vídeo, mas eu estava ouvindo aí vocês falando, os colegas falando aí sobre essas questões alimentares, né, dos hábitos alimentares, e eu acredito que tudo que foi falado aí é um problema geral, Tô que escutando, vai eu acho que falando. o mundo todo hoje vive esse problema, né, das questões alimentares. Haja vista que a indústria alimentícia ela já globalizou essa questão dos alimentos industrializados e hoje o mundo todo, as crianças principalmente, são praticamente escravos desse tipo de hábitos alimentares, né? Hoje as crianças não gostam de comer frutas, não gostam de comer verduras, e até no interior, eu moro numa comunidade da zona rural, daqui do município de Altazes, Tô ouvindo. e as crianças da zona rural, elas não querem mais saber de comer nem as frutas da região, elas preferem comer um biscoito recheado, tomar um refrigerante de manhã, tomar aquele todinho, né, que é vício da garotada. Então, eu acredito que, mesmo que nós, professores, pessoas da área da educação física, possamos fazer o maior esforço, né, para mudar essa realidade da questão dos hábitos alimentares, vai ser muito difícil. E penso também que nós temos, sim, um método para ajudar a resolver o problema, incentivando essas crianças, nossos alunos na escola, a praticarem exercícios, oferecer atividades físicas que chamem a atenção dos nossos alunos para que eles gostem, né? De brincar, voltar aquelas brincadeiras antigas, tipo, eu ouvi vocês falando aí na questão de jogos de rua, brincadeira de futebol, queimada. Cortou? Alô? Só para mim que caiu? Acho que caiu, José. Ele congelou aqui para mim. Anteriormente, pelos colegas. Voltou. Não, pode concluir, José. Acho que deu um break aí na internet. Pois é, a questão da internet também tá prejudicando muito aqui, né, para fazer esses estudos aí, entrar no ambiente virtual e assistir os vídeos, interagir com os colegas. Deixa baixando, clica ali, vai fazer um lanche natural, de preferência, né? Pois é. Enquanto isso, vai baixando. Né? Mas eu acho que vocês falaram ali. O Adriel quer falar alguma coisa? Fique à vontade, Adriel. Aqui nós estamos tudo em casa. A Silvia está quieta também. Ô, Silvia, está sempre falante e hoje está quieta. Né? Mas enquanto vocês vão ajeitando... chovendo em Maués. Pá, queria para estar em Maués hoje, com esse calorão. A chuva ia ser ótima. Né? Mas assim, como a gente estava falando, as crianças são bombardeadas por informações. Muitas dessas vezes... Oi, professor. Oi, Silvia. Quer falar alguma coisa? Realmente está chovendo aqui, está muito ruim a internet. Com relação a essa propaganda toda baseada nessa má alimentação, né, que envolve crianças, principalmente quando se trata de filho, é tudo bem mais complicado, né? Então, assim, no meu caso, meu filho hoje tem 12 anos, mas ele já foi obeso, né? E entre 7 e 8 anos, nós
tivemos que fazer reeducação alimentar e foi muito difícil mesmo. Então, assim, é bem complicado quando as pessoas julgam e não sabem o que realmente passa, porque ele sempre foi acima do peso, desde bebê. Então, era bonitinho, até aquela imagem da criança gordinha sempre é bonitinha. E aí foi quando nós tivemos que realmente fazer uma reeducação alimentar. Ele eliminou 11 quilos. Hoje ele está no peso ideal. E assim, ele é muito mais consciente do que mesmo quanto aos pais. No caso, eu e o pai dele. E refrigerante a gente evita. Eu não tomo refrigerante, já tem mais de 2 anos. Consegui me libertar, porque é uma situação muito difícil também. Então, a gente acaba sendo o espelho para nossos filhos. E a alimentação é uma coisa muito difícil quando a criança é acostumada a comer. No caso, os pais dão, né? Certas coisas, e aí você trabalhar essa reeducação, você eliminar isso é difícil. E a gente vai aprendendo. Então, graças a Deus, ele conseguiu se libertar de todo esse peso. E hoje ele mantém uma vida saudável com atividade física. E a alimentação, a gente tenta manter uma boa alimentação. Não pode se dizer que é uma alimentação excelente, saudável, que é difícil. Uhum. Perfeito, Silvia. Viu? Estávamos precisando do seu depoimento. Não é fácil, galera. Essa questão do bombardeio de informações das crianças não é fácil, né? Eu vi aqui alguém escreveu acima, não lembro quem foi, da questão da refeição na mesa, né? Da refeição com os filhos na mesa e da refeição no sofá, foi a Débora, né? Então, o fato de você preparar uma mesa, colocar a comida na mesa e não deixar comer no sofá, na frente da televisão, parece que não, mas faz parte da reeducação alimentar, né? Então, quando que você fala em reeducação alimentar, inclui comer na mesa, não só o que comer, mas também comer na mesa. Alguém queria falar? Eu vi que alguém deu um... Oi, professor, sou eu, Firmino. Ô, Firmino, diga. Professor, gostaria de fazer um pequeno comentário sobre esse bombardeio, digamos assim, desses produtos, a exemplo do refrigerante. Uhum. Existe uma estratégia industrial que se chama de pegar o consumidor pelos olhos. Então, por exemplo, comumente a gente vê num supermercado, em algum lugar desses de venda, uma latinha de refrigerante, uma garrafa de 1 litro, uma de 1,5 litro, 2,5 litros, onde a diferença do preço é bem pequeno. E a pessoa verifica que se ele comprar uma garrafa grande de 2,5 litros, não tem muita diferença para uma latinha. Então ele acaba fazendo esse consumo achando que está fazendo um grande negócio. E eu já trabalhei em outro momento com a questão do meio ambiente e em coletas de resíduos sólidos em Itacoatiara, uma grande quantidade de resíduos sólidos são PETs de 2,5 litros, essas garrafas grandes. Essa relação, digamos assim, do consumo, e se a gente for juntar com essa estratégia industrial, a gente pode até perceber, verifica que se você comprar uma garrafinha e uma garrafa de 2 litros, você acaba sendo induzido a comprar uma grande quantidade, né, consumindo uma grande quantidade de açúcar, ao passo que os outros alimentos que realmente dão uma qualidade são muito mais, digamos assim, o preço é diferente. Então, as escolas precisam tratar também desses conceitos, os professores, na relação professor-aluno, para que a gente fique devidamente informado e mais crítico com relação a isso, porque isso é um fator que, de alguma forma, vai domesticando as famílias a consumir uma grande quantidade desse produto. Acredito que isso seja um dos grandes desafios nossos,
Essa disciplina, com certeza, vai ser muito importante também para que a gente possa, em outro momento, levar esses conceitos, né, de uma alimentação saudável. E, de alguma forma, em algum momento da nossa vida, nós também fomos induzidos a fazer um grande consumo desses produtos. Obrigado, professor. Ótimo, Firmino. Sempre bom ouvir pessoas esclarecidas aí como você, né? Então, tudo isso passa. Eu gostei de uma mensagem que uma menininha lá, pequenininha já, ela conseguia ter consciência, né? Tipo, do que é o certo e o que é errado. Isso me dava muita esperança, sabe? E me deu muita esperança, porque se aquela menininha ela consegue ter a consciência de que aquilo é errado, né? Outras podem também ter. Basta com que os pais, os professores ensinem ela, né, o que é o certo, né? E eu não sei quem que falou anteriormente aqui, se foi o José, o que estava comentando anteriormente, né? A gente não pode, vamos deixar assim, né? Vamos deixar assim. Não, a gente tem que cair atirando, né? Então, nós lá na escola precisamos conscientizar nossos alunos da importância de uma alimentação saudável. Devemos, é nosso dever enquanto professores, né? Claro que a gente não vai conseguir entrar na casa do menino, mas vocês viram muitas vezes que a criança chega em casa e ela ensina o pai, né? Então, eu aprendi na escola que eu preciso passar pela faixa de segurança, né? Quando que não passa pela faixa de segurança, a criança xinga o pai, né? Então, daqui a pouco, o pai está tendo que passar pela faixa de segurança, né? Então, daqui a pouco, se a criança ela é bem instruída na sala de aula, né, mostrando os problemas que podem ser causados e tal, né, de uma linguagem acessível, porque muitas vezes você vai falar para uma criança que ela vai ter uma doença cardiovascular, a criança ela vai te olhar e vai dizer: o que é uma doença cardiovascular? Eu não sei o que é uma doença cardiovascular. Então, você precisa ajustar o discurso para a idade da criança, para ela entender. Ela vai chegar em casa e ela vai estar fazendo digamos assim, o serviço contrário, ou seja, ela vai ter que estar ensinando os pais dela de como que seria uma alimentação saudável. Cuidados simples com redução na ingestão de açúcar, consumir menos produtos industrializados, essas coisas são possíveis de mudança. Uma coisinha que eu queria levantar com vocês aqui é sobre a questão da mudança dos hábitos alimentares. Vocês aí no interior percebem que mudou muito? Queria ouvir vocês. A comida que os pais de vocês, os avós de vocês consumiam, né? Mudou. O que acontece? Queria que vocês falassem aí um pouquinho. O que por exemplo, na casa dos meus pais, quando que chega uma coisa assim meio estranha, ele diz assim: no meu tempo não tinha isso aí. Isso aí é de agora. Nesse sentido, acontece com vocês? Falem aí, Wendel, Amarilis, Nayara, abram o microfone e falam aí, que acho que é importante. Mudou para melhor, mudou para pior? O que vocês percebem isso? Eduardo, novamente. Então, eu queria complementar, usando esse seu tópico, o que a colega falou, né, em relação à reeducação. A questão não é só o que a criança está comendo, mas principalmente a família como um todo, né? Imagina aí, o pai está tomando refrigerante e vai dizer: não, tu não pode, e tal. Então, é um processo que acaba envolvendo todo mundo, né? Ou muda todo mundo, ou não muda. Só que, assim, é claro que a gente não vai conseguir entrar na casa, mas a informação, né, passada, né, a forma como chega, o aluno, ele tem esse poder, né, de ensinar realmente os pais, de saber. Eu trabalhei na escola adventista há um tempo, né? Sou adventista, por sinal, também, e lá a gente tinha o hábito de orar antes da refeição, por exemplo. E um dia uma mãe comentou sobre isso: não, meu filho chegou em casa e disse: não, mãe, não pode comer ainda, faltou oração. São coisas assim que vai com o tempo, né? Claro, não, é um passo de cada vez, mas assim, é possível sim, né, as crianças serem instruídas nesse sentido do que eles estão comendo, se está fazendo bem, se está fazendo mal. Eu vejo que a gente não pode ir para os dois extremos, né?
não pode nada e pode tudo, né? Sempre achar ali um ponto de equilíbrio, né? Dentro desses parâmetros. É claro que a gente percebeu no vídeo, por exemplo, pessoas que todos os dias, tipo, é uma necessidade, né? Ter o refrigerante, ter isso, né? Então, às vezes a gente percebe que está se trocando não é que não se coma verdura, é que come uma vez no mês, mas acho que aquilo já supriu, né, para o ano todo, enfim, coisas desse tipo. Acho que o ponto de equilíbrio, né? Perfeito, perfeito. Mais alguém quer falar? Opa, eu, professor. Quem? Wendel. O Wendel, até que enfim, hein? Pô. E tava com vontade, insistiu a noite toda, tem que falar um pouquinho. Pô. Depois eu vou dar uma girada aqui, ó, depois eu vou ver quem vai falar. Vai ser o Wilson. Ah, agora é o Wilson. Depois do Wendel, o Wilson. Vai preparando. Opa, aí, Wilson. Pode falar, Wendel. Tudo bom? Primeiramente, boa noite a todos. Sou o Wendel aqui do Polo Itacoatiara. A respeito do que o senhor falou, professor, a questão se há essa mudança diante da alimentação, né, aqui no interior, e eu vou botar um pouquinho assim da experiência, né, que eu vejo muito na área rural, que é a área onde eu estou mais presente, a respeito das crianças, que hoje em dia é bem difícil, né, apesar de morar em uma área rural, terem alimentos saudáveis, às vezes questão da abóbora, coisas simples, né, que eles podem utilizar nas refeições deles e não utilizam. Está muito voltado à questão dos enlatados, que assim, é bem presente, principalmente nas áreas ribeirinhas. Eu vejo pela questão da escola, né, a gente vê muitos alunos, plenas 7 horas da manhã, comendo militos. Plenas 7 horas da manhã, chupando din-din, assim, consumindo muito bombom. Então, a gente vê que falta, eu acho que primeiramente de casa, né, essa orientação a respeito da alimentação, ou muitas das vezes não se alimentam em casa e acabam comendo besteira. Uma mãe dá 25, a mãe dá 50 para comprar um bombom para ajudar a amenizar. Voltando um pouquinho lá no tema que o senhor falou a respeito das propagandas, né? A gente vê a forma como eles tentam induzir, principalmente na faixa etária, como ele colocou no vídeo, de 6 a 12 anos, a criança a consumir os produtos, sabendo que no futuro, assim, mais à frente, elas vão consumir justamente pelo desejo. Eu acredito que seja como um vício que eles fazem para que a criança, o adolescente, crie, que quando chegue na vida adulta também ainda permaneçam com esses desejos. Voltando de novo à questão da alimentação, a gente volta lá para a explicação, logo de início do vídeo, da criança, né, de Careiro da Várzea. No primeiro momento, o que eu observei justamente é isso, essa globalização a respeito da alimentação. Primeira coisa que aparece são refrigerantes. Então, a gente já vê que aquela cultura que era o sal, o peixe, a farinha, que eram mais inseridos na alimentação do dia a dia do ribeirinho, acaba sendo substituído justamente por esses produtos industrializados. Ok, professor? Não, ótimo, ótimo. Falou tudo que queria falar. Inclusive, tu levanta uma outra lebre aqui, que lá no sul a gente tem essa. Levanta uma outra lebre, e depois eu não vou deixar ela intocada aqui, depois do Wilson falar, né, que eu quero abordar, né? Mas por enquanto vamos conversando sobre essa questão das mudanças dos hábitos, né? Quem não assistiu os vídeos pode falar também, né? A Nayara aí que está prestando atenção, né? Sabe aquela piadinha do português que queria um papagaio a todo custo, né? Daí um brasileiro falou, eu vou aplicar nesse português. Ele arrumou uma coruja, né? Daí o português foi para Portugal e levou uma coruja. Daí, depois de um tempo, o português voltou para o Brasil e o carioca, eu vou ver com esse português aí como é que foi a experiência dele com a coruja, que ele achava que era um papagaio, né? O português não sabia diferenciar papagaio de coruja, né? Daí o carioca chegou para o português e falou, e aí, a coruja falou muito, né? Daí o português disse assim, olha, falar ela não fala, mas presta uma atenção. Aí tipo a Nayara, falar ela não fala, mas presta uma atenção, né? Então, Nayara, abre o teu microfone aí,
Na tua casa aí, tu mora com teus pais, com teus avós, eles relatam muita mudança nesse hábito alimentar nos últimos anos? O que mudou? Professor, eu moro com meu esposo e os meus 2 filhos. Mas tu morou com teus pais no passado, coisa assim? Ah, tá, sim, morei. Mudou muito. Assim, a minha mãe, ela fala pra mim, olha, eu na tua idade, eu tinha 50 quilos. Ah, eu na tua idade, tipo assim, né? Tu tá gorda. E eu vejo... Mãe é mãe. A mãe que apoia, né? Mas mudou muito, professor. Assim, eu vejo que antigamente, quando eu morava com a minha mãe, nós comíamos muito melhor, porque ela regrava lá, né? Hoje vai comer isso, vai comer aquilo. Não comíamos muito enlatados, tipo, a gente evitava. E já, depois que a gente sai um pouco da aba da mãe, do pai, né? A gente começa a comer mais besteira, né? Assim, eu tento regrar muito meus filhos, né? Mas o meu filho de 3 anos, ele ama refrigerante. Ama. Só corta, que mulher, eu corta, entendeu? Corta. E, tipo, eu evito muito. 3 anos, professor. 3 anos, ele ama refrigerante. Não pode ter em casa. Se tem em casa, é tentação. O meu esposo já tem 5 anos que ele não toma refrigerante. Eu tomo escondido, né? O problema tá ali, ó. Mas eu evito muito, assim, porque ele gosta, entendeu? E quando ele vai lá para os meus pais, assim, às vezes eu vejo que meu pai, ele dá para ele escondido, né? Eu tento conversar, não dá, que ele tem 3 aninhos, né? Mas ele gosta, né? Criança também, né? Às vezes eu evito, mas eu vejo que as pessoas dão para ele, entendeu? Eu vejo que quando eu não estou por perto, monitorando, aí chega uma pessoa lá e dá escondido, dá um salgadinho, uma pizza, essas coisas que eu tento evitar em casa. Você vai ver no vídeo, Nayara, que tem um cozinheiro famoso lá, no final, ele dá uma palestra, ele está em inglês, mas tem a legenda. Ele fala que o problema não é você comer no fim de semana um hambúrguer, uma Coca-Cola, um salgadinho. Isso não é um problema. O problema é você comer todos os dias isso, né? Então, o fato dele ir uma vez por semana o teu avô dar um refrigerante para ele, não é isso que vai fazer ele engordar. Como é que diz? Não é o que me engorda não é entre o Natal e o Ano Novo, é entre o Ano Novo e o Natal, né? Então, o fato de você fazer isso sempre, o seguido, isso sim faz com que você tenha que evitar, né? Exatamente. E alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Ali, eu vou sortear aqui, que eu chamei a Nayara, ela falou, o Firmino já falou, vou aqui na lista, dou-lhe uma, preparem seu coração, quem vai falar agora é o Romilson Nunes. Bora, Romilson! Diga aí, o que tu come que teu pai não comia? Ih, Romilson miou. Tá tranquila, Nayara? Acho que o Romilson só ligou a câmera e foi buscar uma coca, né? Silvio, sempre presente. Silvio? Érica? Tô te vendo, Érica. Diga aí, mudou muita coisa na sua casa aí? Tomara que esse temporal venha para cá. Tá subindo, tá subindo. Ninguém quer falar nada, né? Mas muita coisa mudou e mudou para pior. Eu acho que uma das coisas que a gente pode comentar agora, que eu acho que gera um pouco de mal-estar, né? Eu vou perguntar para vocês, qual é o prato do brasileiro? Quando a gente lembra do prato do brasileiro? O prato do brasileiro é? Diz aí para nós, José. Feijão, arroz, ovo. Feijão, professor. Diga aí. O prato dos brasileiros daqui é feijão. Geral, assim, né? Isso. Feijão, arroz, batata e ovo.
Aqui é salsicha no lugar do ovo. Pô, salsicha, pô. Industrializada, tu não viu lá no vídeo como é que é feito? Dá uma olhadinha lá no outro vídeo que tu nunca mais... Pois é, mas é o que tem aqui agora. Até o ovo agora já está industrializado também. O ovo industrializado é bom. Infelizmente, mas o que acontece? Está mudando esse perfil de alimentação do brasileiro, né? E aonde que eu quero chegar com isso? Eu faço uma pergunta para vocês. Será que existe comida de pobre e comida de rico? Pergunta aí para você. Não existe, Sônia. Comida é comida. Isso. Existe, Luiz? Aqui no interior, o povo fala que a comida do pobre é que é boa, porque é muito. A do rico é só aquela... É a miséria. Eles falam. Mas vocês acham que existe comida de pobre e comida de rico? Será que isso tem a ver, galera, com lá no vídeo eles comentam isso. Né? Eles comentam muito essa questão da criança levar fruta para a escola. É um sinal de que ela... O fato dela ter uma banana no recreio, isso manda uma mensagem para os demais coleguinhas, não é? Vocês viram lá no vídeo? Né? Qual é a mensagem? Não é porque ele está se alimentando mais saudável, né? Que ele não tem dinheiro para comprar um Doritos. Né? Então, muitas vezes, essa mensagem ela precisa ser quebrada dentro de uma sala de aula. Né? Mensagem de que ele é pobre ali, ó, tá vendo? Então, muitas vezes, o consumo de frutas e legumes ou coisa assim está associada, principalmente no imaginário da criança, né? Se vocês está bem claro lá no vídeo, né? A um menor poder aquisitivo. E ninguém quer uma criança onde ela precisa se inserir dentro de um grupo, ela ser rebaixada. Estão conseguindo pegar a linha de raciocínio? Então, vocês precisam trabalhar isso também dentro do ambiente escolar. Né? Eu lembro que eu tinha um colega, a gente apelidou até ele de Cutia. Né? Por que ele era o Cutia? Porque ele levava cana de açúcar descascada e ficava comendo no recreio. Então, ele levava a cana cortadinha, assim, 5, 6 pedacinhos, colocava na boca na hora do recreio, era a merenda dele, ele chupava a cana. Nós apelidamos ele de Cutia. Né? Então, imagina, uma criança ter o apelido de Cutia. Durou uma semana ele levando cana. Na outra, ele já não quis mais levar cana. Né? Que podia ter açúcar, tudo bem, mas era muito mais saudável do que pegar um refrigerante lá na cantina. Né? Então, eu nem sabia, eu era criança também, mas a criança faz bullying. A minha professora de educação física nunca falou, não faz isso com a criança, não chama ele de Cutia, senão daqui a pouco ele está comendo outra coisa. Né? Então, muitas vezes, o professor lá na escola precisa ficar ligado nesses... que a criança faz muitas vezes por inocência, mas o que recebe o bullying, né, nunca mais vai levar um alimento saudável, muitas vezes, porque associa aquele alimento a algo inferior. Né? Isso está bem comentado lá no vídeo. Né? Então, Cutia come castanha. Então, imagina, levar uma castanha, 2 toques, o cara pega apelido de Cutia. Só que castanha é muito mais saudável do que alimentos ricos em açúcar lá da cantina, né? Aí, vocês podem imaginar o que tem na cantina das escolas de vocês aí. Né? Então, existe sim no imaginário das crianças essa divisão. O que é um alimento de rico e o que é um alimento de pobre. Né? E muitas vezes vem da casa. Né? Lembrem, o comentário lá em cima, se a gente voltar ao chat lá em cima, né? Falta de informação dos pais. Né? Foi comentado lá em cima no chat. Os pais não têm informação. Né? Então, muitas vezes o pai mandar um milho cortadinho é vergonha. Mas um milho cozido na água
tem coisa melhor do que o milho cozido na água? Né? Então, mas só que para criança lá na escola, isso é uma vergonha tremenda. Chega a comer milho. Se Cutia comia cana, milho, então é o quê? Uma paca? O apelido do cara vai ficar, é o paca, né, cara? Então, daqui a pouco é o tatu, e daí começa o bullying. Então, é necessário que vocês trabalhem isso digamos assim, no inconsciente da criançada lá na escola, né? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Aqui em Taquatiara, na escola adventista, proibiu a venda de alimentos industrializados. Isso aí, ó. E agora é uma tendência. Se não me engano, num dos materiais, não lembro se eu coloquei num dos materiais de vocês, aqui no Amazonas existe uma lei estadual que proíbe isso, né? A venda desses produtos nas escolas. Né? Claro, muita coisa ainda precisa ser feita. Né? A questão da merenda escolar, né? Existem políticas públicas que parte da merenda escolar, ainda não é possível toda, né? Ela tem que ser da agricultura familiar. Né? Então, é a produção de banana, de macaxeira, essa alimentação produzida perto da escola que tem que ir para a escola. Né? E não puramente aquilo que vocês viram no vídeo, né? Que é, bem dizer, só o arroz e o feijão, o resto vem tudo embalado, enlatado. Né? Ainda precisamos melhorar muito nessa questão. Né? Aqui é regionalizada, ótimo. Regionalizada prioriza, mantém hábitos alimentares locais, né? Que é uma coisa que me doeu muito ver aqueles índios mostrando o Tucumã e comendo Doritos, né? Isso ali, para quem entende de alimentação, aquilo ali é uma agressão muito grande, né? Você vê culturas tradicionais, né? Que tem um histórico alimentar extremamente saudável, trocando esse histórico alimentar aí por algo industrializado, né? E para nós indo para o final já, galera, como é que a educação física pode trabalhar? Vocês acham que a educação física pode trabalhar essa educação nutricional? Depois de vocês verem esse vídeo, né? Como é que vocês poderiam pensar? Será que a educação física tem a ver com isso? Ou não tem nada a ver? Eu quero largar a bola, vamos jogar a bola, vamos dividir o semestre em 4 esportes, né? Um é vôlei, um é vôlei para as meninas, futebol para os meninos, handball e basquete. E se não der, vamos fazer queimada. É só isso a educação física. Ou vocês acham que a educação física tem a ver também com essas questões relacionadas à nutrição? Se alguém quiser abrir o microfone aí para falar, fica à vontade. Ali, orientar, ensinar, ilustrar, mostrando as diferenças. Né? Lembrem, vocês não serão nutricionistas. Não é o objetivo dessa disciplina aqui tornar ninguém nutricionista, nem merendeiro. Né? Vocês são professores de educação física. Só que lá dentro das disciplinas, parte da disciplina de educação física ela tem que ser teórica, né? Então, dentro dessas partes teóricas, podem ser trabalhadas oficinas, né? Inclusive, tem um artigo, se não me engano, que eu botei lá na pasta de vocês, sobre estratégias nutricionais e atividade física nas escolas. Leiam, né? Aprendam. Daqui a pouco a prefeitura chama alguém de vocês aí para montar um projeto. E aí? Como é que você vai fazer? Então, precisa estar... vocês precisam estar ligados nisso. É algo muito presente hoje em dia. Alguém quer falar? Mateus? Oi, Vitor. Então, só chamar a atenção do pessoal aí para o seguinte, né? A saúde é um tema transversal, né? Isso. É um tema da escola, né? Então, assim, enquanto professores de educação física, vocês têm a bandeira para chamar a atenção dos outros professores, né? Vamos trabalhar, vamos... Né? Porque, assim, se você pega só para você essa coisa da alimentação, da nutrição, é meu e ninguém tasca a mão, né? Você cria um problema para a escola, né? Se você vê que a escola tem um problema de nutrição, de alimentação, é hora de ganhar os professores e vamos fazer um projeto para a escola. E a educação física pega aí como carro-chefe, né? E vocês estudam isso, né? Tu não vai esperar que um cara
professor de matemática vai ter estudado isso, né? Talvez o de biologia, beleza, de ciências, biologia, até ok, tu consegue até conversar com ele. Mas quando tu vai para professor de matemática, e aí, professor de matemática, o que tu pode trabalhar com a gente para ajudar na alimentação? Né? Fazer os gráficos do que os alunos comem e tal, né? E começa a trabalhar os gráficos, ele vai ficar feliz da vida, que vai trabalhar conteúdo dele e vocês entram com a parte de alimentação, para conversar com os alunos, né? Fazer um piquenique, né? Vamos fazer um piquenique, né? A gente combina, leva as frutas, faz as brincadeiras, né? Quais são as brincadeiras possíveis para fazer em piquenique, né? Então, da escola, né? E a gente tem o programa Saúde na Escola, vocês podem acessar os documentos, né? E uma das ações do programa Saúde na Escola é alimentação saudável, né? Então, assim, tem muita coisa que dá para fazer, né? Fazer contato com a unidade de saúde, né? E por aí vai. Aqui nesse livro, ele fala algo extremamente interessante sobre campanhas nutricionais para escolas. Ele fala que muitas vezes os professores, eles bombardeiam com muita informação as campanhas nas escolas. Então, tem que reduzir açúcar, tem que tirar refrigerante, tem que, muitas coisas. Né? E eles pegaram vários exemplos, um na Austrália, um e outros países, ele mostra os estudos aqui, e eles viram que uma das coisas que mais funcionam nas campanhas de nutrição nas escolas são informações curtas, né, para prevenção da obesidade, curtas e diretas. Né? Então, ele diz assim, ó, em vez de reduzir gorduras e calorias, o estudo reduziu os lanches e o açúcar. Como outros programas, ele tentou aumentar o exercício e envolver a família o máximo possível. Mas, em grande medida, seus métodos eram quase como os conselhos de sua avó para perder peso. Né? Corte os açúcares e o amido e pare de lanchar. Então, ele fala no livro que uma das causas da obesidade infantil é essa quantidade excessiva de lanche. Né? Não sei como é que é ali no interior, mas o cara toma café em casa, lancha na escola, come de meio-dia, vai fazer um soninho, lancha de novo, acorda, lancha, vai, lancha. Né? Esse excesso de comida, né, de lanches, faz com que as crianças se tornem obesas. Então, o excesso de lanches e você diminuir o número de lanches e também, que é uma informação extremamente indireta, claro, não é a realidade da maioria, né? Esse aqui, possivelmente, eu entendo, Luiz, é da realidade lá da Austrália, né? Mas quando que você vê um menino gordinho, né? Começa a ver quantas vezes ele lancha por dia. Uma menina também. Pode ver que talvez ele esteja comendo demais. Você tem que ingerir menos calorias, né? Muito açúcar, porque quando você está ingerindo, fazendo lanches, esse lanche está vindo com açúcares, né? Muitas vezes. Então, informações diretas, né? Sem muita perfumaria, numa linguagem simples, atinge melhor, tem objetivos melhores nessa criançada, né? Então, existem vários vídeos, assistam os documentários que eu coloquei ali para vocês. Eu acho que a nossa conversa foi bem produtiva por ser o primeiro, né? A gente pode comentar outras coisas. Assistam o vídeo, vai ter pergunta na prova sobre o vídeo. Né? Então, é sempre bom. Não assistam o vídeo pensando na prova. Assistam o vídeo pensando como vocês vão utilizar o conteúdo daquele vídeo na sua prática profissional. Eu me identifiquei com isso. Pô, eu tenho que prestar mais atenção nisso. Né? Então, vejam o vídeo por essa perspectiva. Com certeza vocês vão acertar a pergunta na prova. Né? Vejam o outro vídeo também. Aquele outro, para quem chegou mais tarde, Carne e Osso. Né? É um documentário sobre a produção de proteína animal.
né? Tem tudo a ver. Hoje se fala tanto, que nem foi tão abordado na questão agora da disciplina, né? E nem também nesse do vídeo, mas a questão do desmatamento da Amazônia. Você liga qualquer noticiário no mundo, está falando do fogo na Amazônia. Qual é o primeiro bicho que chega depois que morre o fogo? É gado. Então, o gado está diretamente envolvido com essa fumaceira que vocês estão vendo aí por cima. É carne, é proteína. Eu também gosto de churrasco, galera. Eu sou gaúcho, eu adoro churrasco. Não vou parar de comer carne. Mas eu quero que vocês desenvolvam uma consciência, né? E isso, muitas vezes, é necessário que você... Como eu estava escutando ontem uma historiadora comentando no Roda Viva, todo mundo nasce vendo, mas nem todo mundo nasce enxergando. A grande maioria nasce vendo. Uma coisa é ver, outra coisa é enxergar. Vocês estão me vendo, mas vocês não estão enxergando outras coisas, né? Então, esses documentários que eu trouxe para vocês aí, vocês vão ver com esses olhos, mas eu quero que vocês enxerguem outras coisas. Enxerguem mensagens subliminares em propagandas. Eu quero que vocês enxerguem o abandono de hábitos alimentares tradicionais. Eu quero que vocês enxerguem o efeito da desinformação de pais. Então, quando o pai é desinformado, olha as coisas, as consequências que tem numa criança. Então, isso não é ver. Melhor, isso não é enxergar, isso é ver. Né? Então, eu quero que vocês vejam coisas além, nas entrelinhas. E naquele documentário sobre carne, né, tem muita mensagem subliminar. Muita mensagem truncada, que você, eu não tinha percebido por esse ponto. Né? Agora, quem está ali por lado de Lábrea, uma quantidade sem tamanho de frigoríficos estão se instalando em Lábrea. Né? Quem está assista aquele documentário, vocês vão entender por que os frigoríficos do sul, ali centro-oeste, está subindo para Rondônia, porque lá para baixo eles estão alejando as pessoas na produção de alimento. Eles estão vindo para cima, estão aqui na beira de Lábrea. E daqui a pouco já estão, o Maitá já estão, ali já tem aquele no 180 que é o Apuí, já estão na beiradinha de vocês aqui na Amazônia. Né? Então, tudo isso tem a ver com produção de proteína, tem a ver com nutrição. Né? Eu não quero que vocês deixem de comer carne, eu só quero que vocês, quando que comerem carne, entendam o que está por trás daquela carne. Né? Então, eu vou trocar meu peixinho aí da orla de Maués por uma picanha. Né? Então, né? Saibam o que acontece quando vocês fizerem essa troca. E outra coisa, para encerrar, é o seguinte, eu queria que vocês fizessem uma promessa para vocês. Não é para mim, eu não vou estar aí vendo. Né? Eu queria que vocês se dosassem aí na família de vocês. Vou fazer uma aposta aqui comigo. Eu vou tentar reduzir a quantidade de açúcar que eu consumo. Né? Aqui em casa, eu já passei até vergonha. Porque vem visita e eu não boto açúcar na mesa na hora do café. Porque aqui em casa não tem hábito de ter açúcar branco, o cristal. Né? Tu acha que eu sou louco de botar açúcar cristal num suco de abacaxi? Lá de Itacoatiara? Aquilo lá chega a ser doce, não precisa. No café, não boto. Né? Bolo, quase não como bolo. Né? Então, tentem nas suas casas aí reduzir a ingestão de açúcar. Começa diminuindo no café, né? Começa diminuindo no suco. Daqui a pouco você vai perceber, o café tem um gosto diferente mesmo, né? Sem açúcar. Parece legal esse negócio sem tanto açúcar. Né? Parece que o gosto do café fica melhor. Né? Não adianta substituir por adoçante. Aí é trocar 6 por meia dúzia. Tá aqui no livro, ele conta a história dos adoçantes. Né? É um veneno igual. Então vão reduzindo, vão fazendo essa aposta com vocês. Eu não quero saber. Não precisa me contar. Né? Mas, gostei. Eu vi aquele vídeo balançou comigo. Né? Aquele vídeo
eu acho que eu estou consumindo açúcar demais. Meu filho está ficando gordinho, vou tentar ajudar ele, né? O meu marido, sabe, marido barriga árvore de cemitério, sabe o barriga árvore de cemitério? É. Vê aqui o Marinho, conhece barriga árvore de cemitério, Marinho? Não, é aquela que faz sombra para morto. Entendeu? Então, para reduzir o consumo de açúcar, reduz também a circunferência de abdômen. E isso vai fazendo com que vocês vão ganhando saúde. Né? Então, aí, ó, eu consumo açaí sem açúcar. Não tem problema, é ótimo. Reduz um pouquinho, no outro dia reduz um pouco menos, bota menos no suco, daqui a pouco faça uma experiência com quem faz a refeição em casa, que faz suco, vai botando cada vez menos. Não tira tudo de uma vez só. Então, eu botava 2 colheres, agora eu vou botar 1. Amanhã eu vou botar meia. Daqui a pouco tá toda a família, pô, ninguém tá percebendo mais que tá sem açúcar, né? Então, tentem retirar o açúcar da vida de vocês, o açúcar refinado. Vocês não vão ficar sem ele, né? E, com certeza ele vai estar presente em outras coisas também, né? Mas façam essa aposta com vocês e se sintam desafiados, não pelo professor Matheus aqui, eu não vou ser digamos, o guardião de vocês aí, mas façam por vocês. Assistam o vídeo e façam isso por vocês. Beleza, galera? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Senão, da minha parte, era mais ou menos isso. Fiquem falando aí. Obrigado. Um outro abraço para Jamiles. Isso, ó, no próximo encontro, onde eu for, e eu vou, né, Vitor? Vou aproveitar de te pegar pela palavra aqui, né? Me manda aí para algum interior que eu gosto, né? É tudo natural, eu não quero nada de industrializado naquela mesa. E olha que eu peguei umas mesas fartas, né? Eu não fui para Itacoatiara ainda nessa vez, mas lá em Lábrea e Manacapuru teve lanche, teve café, né? Eu lembro, de tardezinha teve café. Mas em Lábrea e Maués era mesa farta, né? O cara tem que cuidar com farta, porque farta tudo, né? Farta arroz, farta feijão, né? Então, galera, da minha parte era isso. Estudem, vejam os documentários, leiam os materiais, vejam, não só enxerguem, né? Vejam o que se passa, olhem a realidade de vocês na casa de vocês, na escola de vocês, na rua de vocês. Vejam que essa questão da obesidade infantil ela é multifatorial, né? Ela tem fator dentro de casa, mas ela também tem fator ambiental, ela tem fator lá na escola que vocês não estão dando a instrução correta para a criançada. Beleza? Viu? É uma aula diferente, não é aquela coisa com slide, é uma aula mais conversada. O professor Vitor deve estar estranhando com o professor da fisiologia conversando assim, né, cara? Ele acha todo estranho, ele acha que os caras da fisiologia é só slide, gráfico, sangue, essas coisas. Não, existe vida aqui do outro lado. Beleza, galera? Tá bom? Forte abraço para todo mundo aí. Se cuidem, aproveitem e escutem a chuva. Tomara que ela chegue até aqui. Tá muito quente, Manaus. Abraço. Quer falar alguma coisa aí, Vitor? Não, então, só agradecer e dizer que foi bacana, né? Foi bem legal o encontro aí. Desejar uma boa noite para todos e uma ótima semana aí. Um abraço e fiquem todos bem. Abraço.